E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a intercessão dos santos, explicando um pouco, bem basicamente, o que é a intercessão dos santos e respondendo também ao vídeo do Juan Oliveira sobre a intercessão dos santos. Desde já, curte o vídeo aqui, deixe seu comentário sobre o que você está achando desses vídeos que a gente tem feito. Compartilha com aquele amigo seu que é protestante, está em cima do muro, querendo se tornar católico. Não se esqueva de se inscrever no canal para ajudar a gente nesse apostolado. Então vamos continuar aqui. É, Vamos aqui responder ao Juan Oliveira sobre intercessão dos santos. Fala pessoal, me chamo Juan Oliveira e nesse vídeo a gente vai aprender a refutar a intercessão dos santos, né, dos católicos romanos. A intercessão, na visão católica, a intercessão dos santos, né, não tem respaldo bíblico nenhum e nem mesmo lógica, né? E a gente vai desconstruir aqui alguns argumentos que eu já ouvi aqui no meu longo histórico de debates pela internet. Primeiramente, Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que o Juan aqui faz errada, tá? É, ele, né, primeiro ele grava o vídeo falando a refutação da intercessão dos santos. E ele não define o que é a intercessão dos santos, né? Ele já parte já para rebater os argumentos, né? E se você não define o que você vai refutar, é logicamente, né, impossível você refutar algo que você não definiu. Não tem como você construir argumentos, fazer silogismo, provar e desprovar as coisas se você não definiu do que se trata, né? Então, a primeira falha do Juan aqui é essa falha bem conceitual mesmo do que é a intercessão dos santos, né? E para ajudar o Juan, vamos aqui, como é uma doutrina católica, vamos aqui falar a respeito do que é a intercessão dos santos. Primeira coisa, para a gente entender a intercessão dos santos, a gente deve entender a comunhão dos santos, né? Então vamos ler aqui a partir do parágrafo 954 do Catecismo da Igreja Católica, né? Que fala aqui sobre a comunhão entre a Igreja do céu e a Igreja da terra, né? Os três estados da Igreja. Para quem não sabe, para nós católicos, existem três estados da Igreja, né? Primeira igreja chamada Igreja Militante, que é aquela igreja que está aqui na terra, né? Lutando pela salvação, né? Lutando contra o império do mal, né? Contra o pecado. Existe a igreja padecente, que é aquela igreja que está no purgatório, se purificando, né, sua alma para que entre no estado de santidade para poder ver a Deus no céu. E o terceiro estado da igreja é a igreja triunfante, que é essa igreja que já está no céu, né, contemplando a visão beatífica que a gente fala, que é vendo Deus face a face, né? Isso é muito importante para a comunhão dos santos, para a intercessão dos santos, né? Essa visão beatífica, porque a partir do momento que uma pessoa, uma alma, um anjo, né? Ele tem essa contemplação da própria face de Deus, né? Ele vai ter a possibilidade de conhecer coisas que um ser humano normal não conhece, né? Por estar contemplando o próprio Deus. Então vamos aqui, parágrafo 954, os três estados da igreja. Até que o Senhor venha na sua majestade e todos os seus anjos com ele, e vencida a morte, tudo lhe seja submetido, dos seus discípulos, uns peregrinam na terra, né? Que é o que eu falei da igreja militante. Outros, passada esta vida, são purificados, igreja padecente, e outros, finalmente, são glorificados e contemplam claramente o Deus trino e uno como ele é. Tá? Isso aqui é o que eu falei para vocês, que é a visão beatífica. Todos, porém, comungamos, embora de modo e graus diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de glória. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito formam uma só igreja, e nele estão unidos uns aos outros. Isto aqui é o que a gente chama de comunhão dos santos, tá? Essa comunhão dos santos é todos aqueles batizados, né, que estão em estado de graça, fazem parte juntamente uns com os outros do corpo de Cristo, né? Nós vemos isto quando Cristo diz que eu sou a videira e vós sois os ramos.
Nós, através do batismo, somos enxertados em Cristo. E por fazermos parte do mesmo corpo de Cristo, né, o que é chamado de Christus Totus, nós temos essa comunhão, né, onde nós comunicamos os bens uns aos outros, né? Isso é importante demais para a gente entender a intercessão dos santos. E assim, de modo nenhum se interrompe a união dos que ainda caminham sobre a terra com os irmãos que adormecem na paz de Cristo. Mas antes, segundo a constante da fé da igreja, essa união é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. A gente vê isso aqui claramente em 1 Coríntios capítulo 12, né, onde existe a comunicação dos bens, né, e a comunicação dos males também, né, onde a igreja como um todo sofre pelo mal de um membro, né? Um membro que esteja padecendo, o corpo padece com ele. Um membro que seja alegre, o corpo se alegra com ele. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. E aqui vamos vir para a definição sobre o que é a intercessão dos santos. Os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a igreja na santidade. O que é consolidar a igreja na santidade? Né? Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram, graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Né? Ou seja, esses santos, esses bem-aventurados que já estão unidos finalmente, né, mais intimamente com Cristo, eles não cessam de interceder pela igreja, né, que está na terra, a fim de consolidar mais firmemente a igreja na santidade, né? A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Referências aqui, 517 e 518, tá? Então, o que que é intercessão? Né? É essa ajuda que aqueles bem-aventurados que já estão diante de Deus fazem para que a igreja que está na terra se santifique mais. Né? É importante a gente entender que existe essa comunicação dos bens espirituais, né? E essa intercessão que existe no corpo de Cristo, né? Da mesma maneira que o meu, por exemplo, a gente vai pegar o exemplo do corpo humano, né? Se alguma coisa do corpo humano está, vamos supor que a gente esteja com resfriado, né? O nosso corpo inteiro vai ficar em estado febril para quê? Para que aquele vírus que esteja ali invadindo o nosso corpo, por exemplo, seja morto, né? Seja erradicado. Então, isso é um comparativo assim, bem fraco, né? Porque a intercessão dos santos é algo é, muito superior a isso. Mas a ideia é essa, né? Não há necessidade aqui, como a gente vai ver, que, por exemplo, Nossa Senhora saiba, né, por onisciência e onipresença, tudo o que acontece. Ela sabe por comunicação dos bens espirituais e por ter o quê? A visão beatífica divina, tá bom? Vamos continuar aqui a responder o vídeo do Juan, agora que a gente entendeu o que é exatamente a intercessão dos santos. Né? Se você acredita que um santo possa interceder por você, por uma petição particular, por exemplo, Maria, vamos pegar ali Maria, que Maria possa interceder por bilhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que admitir que Maria é onisciente e até mesmo onipresente. Isso também serve para os demais santos, né? Se você acredita que eles possam ouvir milhões de católicos ao mesmo tempo, obrigatoriamente você tem que acreditar que eles são oniscientes. E obviamente sabemos que só quem tem a onisciência é Deus. Vamos lá, primeira coisa. Por que, Juan, que eu tenho que acreditar que Nossa Senhora é onisciente para acreditar que ela intercede por nós? Você não explicou o porquê, você não deu
motivos, não discorreu sobre isso, você só jogou isso, né, como se fosse realmente uma verdade. Isso é tão mentira que eu acredito que Nossa Senhora intercede por bilhões de católicos e não acredito que Nossa Senhora tenha onisciência, né? Só a minha própria existência já refuta o seu argumento, porque o seu argumento não foi nem desenvolvido, né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, a gente tem um exemplo, não, eu vou trazer um, né? Mas existem vários ao longo da Bíblia. Por exemplo, Ananias, ele, é, Paulo, né? Ele é visitado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem ali a visão de Cristo e fica cego, né? E Ananias, ele precisa então, ele precisa receber Paulo, né? E fazer a oração ali para que lhe seja voltada a visão, né? Como que Ananias sabe que Paulo ficou cego e que ele precisa ir lá onde que Paulo estava, na casa que Paulo estava? Muito simples, Deus mostrou para Ananias isso, né? Deus não deu para Ananias uma onisciência ou uma onipresença para saber onde Paulo estava. Deus simplesmente concedeu para Ananias aquele conhecimento. E é exatamente isso que acontece na intercessão dos santos. Deus, na sua benevolência, concede o conhecimento que é necessário para Nossa Senhora, por exemplo, ouvir todas as súplicas e todas as intercessões. Tá? É assim que funciona, Juan. Bem simples, não precisa é, exagerar, não. Beleza? Então, o que, que a Bíblia vai nos ensinar? Vamos começar aqui com 1 Timóteo, né, no capítulo 2, versículo 5, que diz: Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, somente Jesus Cristo ele pode fazer qualquer tipo de mediação entre o mundo espiritual até o mundo físico, né? Somente ele, mais ninguém. Continuando aqui, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele fala: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui João está demonstrando que temos apenas um defensor, um aqui intercessor e um advogado para nos defender diante do Deus Pai, que é Jesus Cristo. Pulando aqui para o livro de Romanos, né, no capítulo 8, versículo 34, deixa claro que Jesus é o nosso único intercessor lá no céu. Paulo diz o seguinte: quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus Cristo é nosso único mediador, nosso único intercessor, nosso único advogado diante de Deus. Olha só que interessante. Olha que interessante, né? Pegando a fala aí do Juan. Juan ele trouxe esses versículos. Primeiro, o versículo lá de 1 Timóteo 2,5, né? Onde fala que Deus, Jesus Cristo, é o nosso único mediador, né? Nós, católicos, não discordamos, inclusive reafirmamos isso no próprio texto que a gente acabou de ler aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Ah, eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram. Vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Então, nós não mudamos isso aqui, né? Isso quem fala que intercessão dos santos coloca outros mediadores entre Deus e os homens é um protestante preguiçoso que não estuda a doutrina católica, tá bom? Então, continuando aqui, os outros textos que o Juan trouxe, né, o do advogado, que Jesus intercede, não, em momento nenhum, traz exclusividade para Cristo. Em momento nenhum diz assim na Bíblia: Jesus é o único advogado, Jesus é o único intercessor. A única passagem que essa palavra único, trazendo exclusividade para Cristo, é utilizada é na passagem de Timóteo, onde fala que Jesus é o único mediador, e nisso nós cremos. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, tá? E inclusive, essa intercessão, essa comunhão dos santos, se dá no próprio corpo de Cristo, né? Que é a sua igreja. Então, nós não estamos colocando
Maria paralelamente a Cristo. Não, Maria, ela está contida em Cristo, porque ela faz parte do Cristo total. Ela é parte da igreja de Cristo e parte do seu corpo. Depois que o cristão morre em Cristo e é salvo, esse, esse cristão, apesar dele não ser dissolvido no corpo de Cristo, mas ele faz parte desse Cristo agora. Ele e o Cristo são um, não é isso? Paulo diz isso muito claro, né, lá em Colossenses, né? Em Gálatas, na verdade, né? Que não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim, mostrando essa união que existe entre a pessoa do apóstolo Paulo e a pessoa de Cristo, né? Ah, só para não ficar nas minhas palavras, aqui, ó, Romanos, que tem Atos, né? Deixa eu pegar aqui. Romanos 8, versículo 26, né? Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o próprio Juan aqui entra numa. Não vou falar que é um erro, né? Mas numa imprecisão de falar que Jesus Cristo é o único intercessor. A própria Bíblia mostra que o Espírito Santo de Deus é um outro intercessor, tá bom? Só para deixar claro esse ponto aí. Vamos continuar aqui com o vídeo. O que Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Paulo, ali, ele mostra um desejo de partir e estar com Cristo, pois é muito melhor, né? Todavia, ali no versículo 24 do mesmo texto, Paulo ressalta a importância de ele estar na carne, né, para poder, assim, ajudar a igreja, ser útil para a igreja. Vamos ler aqui o texto na íntegra aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir, ou seja, de morrer, e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Né? No versículo 24 ele fala, mas julgo mais necessário, ou seja, julgo melhor, por amor de vocês, igreja, ficar na carne, né? Não morrer agora, né? Porque ficando na carne ele é mais útil para a igreja. Agora vamos fazer uma conexão desse versículo com 2 Timóteo 4,7, onde Paulo fala aquela famosa frase, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo finalmente chega, né, ao fim da sua carreira, né? Chega aqui no dia da sua morte. Aqui definitivamente ele fala: encerrei a carreira, me aposentei, agora eu não trabalho mais. Agora é partir e estar com Cristo, que é muito melhor, né? E estar em eterno descanso. Somente com isso a gente vê que a pessoa, depois que morre, não faz sentido nenhum ela continuar trabalhando lá na eternidade em prol da igreja, né? Intercedendo para a igreja. Ou seja, ele encerra a carreira, ele se aposenta aqui do trabalho dele, é o trabalho árduo dele, e depois vai continuar trabalhando no céu também, né? Não tem nenhum sentido. Pessoal, aqui a gente vê a mentalidade, né, do Juan. Vou falar com a mentalidade dos protestantes, mas a mentalidade aqui do Juan, né? Pro Juan, você orar pela igreja é trabalho. E trabalho pro Juan é algo árduo, né? Não sei se o Juan não vê virtude no trabalho, mas olha que interessante, né? E no momento, Paulo diz que quando ele morrer, ele vai deixar de ser útil, né? A questão é muito interessante, muito fácil da gente entender. Quando ele fala que eu prefiro ficar na carne, ele está falando ali do acompanhamento, né? Da exortação, do ensino que ele, como apóstolo, tem, né? Ele tem esse papel de transmitir a doutrina de Cristo para a igreja e para os seus sucessores, né? Em momento nenhum ele fala que lá no céu ele vai aposentar, né? Isso aí não existe, né? E é interessante porque nessa mentalidade, nesse imaginário do Juan, não existe comunhão nenhuma, né? Entre quem já está no céu com quem está na terra. É como assim, cada um por si, né? A salvação é individual, mas é cada um por si. Eu vou que me virar comigo. A hora que eu estiver lá, vocês se viram aqui, porque o meu eu já conquistei, né? Isso vai totalmente contra o que é ensinado na Bíblia com relação à comunhão dos santos, né? A comunhão da igreja, um orando pelo outro, né? Aquela fraternidade, aquela união de irmãos, né? A gente não vê essa beleza desse cuidado nessa descrição aqui que o Juan fez, né? Ah, e aí, para a gente entender que as pessoas que estão no céu não estão aposentadas, tirando férias, né? Como o Juan aqui parece imaginar. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 32, do versículo 11 ao 14, ó.
Moisés intercede pelo povo, né? Porém, Moisés intercedeu, suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes, dizendo, né? Aqui é interessante porque Moisés só faltou dizer, né? Só faltou interceder a Deus e no final fala assim: Abraão, Isaque e Jacó, rogai por nós, né? É exatamente isso aqui, quando nós estamos rezando, fazemos, né? Por intercessão, nós pedimos, fazemos algum pedido, né, específico, né? A gente sabe que quando a gente está fazendo aquele pedido, aquela intercessão, aquela oração, né, a Deus, a gente sabe que a gente está fazendo diretamente a Deus, né? E aí a gente pede a ajuda daquele santo que está mais, vamos dizer assim, vinculado àquele pedido, né? Moisés deixa isso aqui claro, né? Como Moisés está pedindo pelo povo, né, de Abraão, Isaac e Jacó, ele o que? Traz a memória de Abraão, Isaac e Jacó no próprio diálogo, né? Ali diante de Deus, né? Basicamente é o que a gente faz, né? No final da oração a gente fala: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, né? Para que Deus se lembre ali da memória de Nossa Senhora durante aquele pedido. Um outro texto que eu quero trazer aqui, que inclusive o Juan traz mais na frente do vídeo, para mostrar que a gente não fica aposentado lá no céu, parado, né? É aqui Apocalipse, né? 6 de 9 a 10. Deixa eu ver se é esse aqui. Se esse é o capítulo 6, isso. Ó. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas os nossos santos dos que habitam sobre a terra? Bom, Juan, se esses santos aqui já estão no céu, né, eles já alcançaram o século vindouro, já alcançaram a glória eterna, por que diabos eles estão clamando pelo sangue deles que ficaram lá na terra? Né, se agora eles já estão aposentados, se agora eles já alcançaram o, 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 o galardão deles, né? Parece que esse versículo aqui desconstrói essa narrativa sua, tá? Algum outro texto aqui, Apocalipse 5, versículo 9, né? Mostrando aqui os santos cantando no céu, né? Eles estão lá vivos, louvando a Deus, né? E a gente vai ter vários outros textos aqui em Apocalipse mostrando que os santos não estão de férias, né? Não estão aposentados lá no céu, estão lá intercedendo e louvando a Deus, né? Diante ali da visão beatífica. Vamos aqui dando uma continuidade aqui no texto, no vídeo. Aqui vemos na Bíblia que a intercessão só é aceita, né, ok, né, quando é de uma pessoa viva para outra pessoa viva. Tipo, eu oro por você, você ora por mim. E isso é plenamente válido. Agora, uma intercessão de alguém que está lá no mundo espiritual em prol de alguém que está no mundo físico é completamente antibíblico e até mesmo uma doutrina diabólica, pois o próprio Senhor diz que é proibido se comunicar e invocar mortos, né? Aí o católico vai dizer: ah, mas eles não estão mortos. E disso nós sabemos, né? A gente não é mortalistas, cremos que as pessoas morrem em carne e o espírito vai para Deus se ela for, né, salva, ou para o inferno se ela for condenada. Mas mesmo assim, nós. Ou seja, pessoal, o próprio Juan aqui se refutou, né? Ele falou que só pode haver intercessão entre vivos, e ele mesmo acabou de assumir que os santos estão vivos, né? Então, aqui eu não preciso nem trazer, nem provar que eles estão vivos, porque o próprio Juan aqui já se contradizeu e já se auto-refutou. Nós não podemos invocá-los ou evocá-los, né? Porque aí a gente vai estar pecando, né, no pecado da necromancia. Então, Um outro ponto importante que eu percebo, e é muito interessante, os protestantes acreditam que na intercessão dos santos existe um tipo de comunicação. É como se eu conversasse com o santo, né? E ele me respondesse, né? Não há uma invocação do santo ou uma evocação. Não existe isso na intercessão dos santos, né?
Por exemplo, você vai fazer. Deixa eu ver se eu pego uma oração aqui que eu faço aqui, por exemplo. Né? Essa oração que eu faço chama Oração a São José para antes do trabalho, né? E é assim a oração, ó. Glorioso São José, modelo de todos que se dedicam ao trabalho, obtém-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades de trabalhar, sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a tua imitação, ó patriarca São José. Tal será minha divisa na vida e morte. Amém. Percebe que não há em nenhum momento aqui nessa oração uma invocação de São José, né? Eu estou me dirigindo, claro, pedindo essas bênçãos especiais sobre o trabalho para São José, mas eu não crio um canal de comunicação direta aqui. Eu sei que essa oração vai chegar a São José pela comunhão dos santos, pela comunhão que há no corpo de Cristo, né? E por que que a gente faz uma oração para antes do trabalho para São José, né? Porque São José, ele foi quem ensinou o próprio Cristo a trabalhar, né? Parece um pouco contraditório, mas na verdade foi exatamente isso, né? São José era carpinteiro e ele ensinou o próprio Cristo a arte da carpintaria, o trabalho da carpintaria, né? E a gente acredita que existe em São José esse, por ele ter, né, esse cumprido esse papel do homem que sustentou a casa, do homem que ensinou o próprio Cristo a trabalhar, a gente acredita que aquela comunicação dos bens, né, que é dita aqui, ó, essa união é reforçada pela comunicação dos bens espirituais. A gente acredita que São José, né, por ter sido levantado por Deus para cumprir o papel do homem trabalhador, ele, né, como parte da sua própria essência humana, né, ele vai também auxiliar os outros homens trabalhadores do mundo que pedirem intercessão para ele nesse quesito específico que ele, como sua própria vida, viveu aqui, né? Ah, a gente tem que entender também um ponto interessante sobre a intercessão, sobre a nossa concepção, né? Nós católicos cremos que o ser humano ele é criado para ser feliz, né? Isso já é dito pelos filósofos gregos há muito tempo, né? O fim último do ser humano é a felicidade, é a alegria, né? Nós entendemos, como os católicos, que essa alegria ela é alcançada na eternidade, né? Na visão beatífica, quando nós estivermos contemplando claramente o Deus Trino e Uno, né? Essa é a nossa alegria. E, por exemplo, São José, como homem trabalhador, para completar mais a alegria que ele tem, ele se sente mais, vamos dizer assim, realizado, podendo interceder por aqueles homens que, assim como ele, foram chefes de família, que ensinam outros a trabalhar, né? Isso está intrinsecamente envolvido sobre a própria vida de São José, né? É, aqui eu dei uma explicaçãozinha mais um pouquinho aprofundada sobre o porquê que existe a intercessão dos santos, né? Mas é para mostrar que não existe essa necromancia, né, da intercessão dos santos. O próprio Juan já confirmou que os santos estão no céu vivos, né? Então a gente vê que isso é uma doutrina antibíblica e até mesmo demoníaca. O que a Bíblia apresenta como certo e correto é a intercessão de vivos para com vivos, né? Como diz aqui. É, não é antibíblica, Juan, porque você não conseguiu provar, né? Você não conseguiu demonstrar que é antibíblica. Você falou que o que é antibíblico é a necromancia. E a intercessão dos santos não se trata de necromancia. Portanto, você não conseguiu provar aqui que a Bíblia é contra a intercessão dos santos.
aqui em Romanos 15:30. Paulo fala: eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Aqui Paulo está pedindo para que os irmãos, né, combatam com ele em orações, né, orações a quem? A Deus. Como, por exemplo, também em 1 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 1, onde Paulo fala: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Em nenhum momento. E é interessante, pessoal, depois vocês pegam a tradução que fala esse adeus aqui que o Juan traz, é uma tradução chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é, assim, não é muito bem aceita nem entre os protestantes, tá? Pesquisem qualquer tradução que seja minimamente aceitável, vocês verão que não existe essa expressão adeus, que ela foi adicionada nessa tradução da nova linguagem NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Isso. Por exemplo, essa própria tradução que ele pegou aqui, ó, não tem, tá vendo? Ou seja, ele está lendo uma tradução que tem uma adição de um termo que não tem no original, só para sustentar que essa interseção é somente a Deus, né? Enfim, para tentar abonar o que ele está dizendo aqui. Em favor de todas as pessoas. Em nenhum momento Paulo pede para que se ore a algum santo em favor das pessoas. É sempre a Deus, né? O único que é mediador, intercessor, advogado, né? Onisciente, onipresente, onipotente. Um outro versículo que os católicos gostam de usar para tentar provar ali uma suposta intercessão dos santos é Apocalipse 5:8, onde mostra ali os 24 anciãos no céu, que não sabemos quem são, eles estão segurando um incensário com as orações dos santos. Mas eles não fazem nenhuma petição, não tem conhecimento do conteúdo dela, né? Não direcionam a Deus, eles apenas estão ali segurando, né? Vamos lá, pessoal. Para explicar o entendimento da Igreja Católica e da tradição da patrística, né? Aqui nessa passagem, Apocalipse 5, versículo 8, o que a igreja ensina que são os 24 anciãos? São os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, né? Eles são os 24 anciãos, que são as colunas, vão ser as colunas, né, que vai falar em Apocalipse, que sustentam a igreja, né? E no versículo que ele está falando, ele não diz que eles não têm conhecimento do que está ali dentro, né? Lembra-se que quando eu estou na presença de Deus, conhecendo Deus verdadeiramente, Deus vai comunicar conosco algumas coisas que lhe convém, tá? E aqui, esse ato é o que? Eles estão com as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles estão diante de Deus, né? Com essas orações dos santos, entregando para o próprio Deus, né? Se isso não é intercessão, eu não sei o que é, Juan. Né? Pegar as orações dos santos e entregar para Deus. Não a Deus, eles apenas estão ali segurando, né? O interessante é que Apocalipse 8:3, agora vemos um anjo, né? Com esse mesmo incensário das orações dos santos. Ora, os anjos também intercedem? Sim, os anjos também intercedem. Inclusive, é por isso que cada ser humano tem um anjo da guarda, porque esse anjo da guarda ele fica responsável por essa pessoa, né? Existe intercessão a São Miguel Arcanjo, São Rafael, né? O santo anjo da guarda, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um livro aqui especificamente sobre os santos anjos, tá? Só para te responder, os anjos intercedem sim. Em favor das Aonde na Bíblia diz que não intercede? pessoas? Será que é válido eu chamar por um anjo e invocar o anjo? Óbvio que não. Por que não, Juan? Explique, desenvolva, traga o argumento. Outro versículo que os católicos costumam usar para tentar embasar ali uma intercessão dos santos, né, é Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 em diante, que diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas cada uma compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos
que haviam de ser mortos como eles foram. Aí o católico vai dizer, tá vendo aí, ó, tá mostrando aí que as pessoas que morreram intercedem. Mas, gente, veja bem, essas pessoas aqui são mártires que morreram na grande tribulação e eles estão clamando em favor deles mesmos. Não estão clamando em favor de ninguém na Terra. Em favor deles mesmos. Eles falam aqui, até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? É? Eles estão clamando em favor deles mesmos. Então, isso também não embasa a intercessão dos santos na. Juan, quando um católico usa esse texto aqui, ele não está falando especificamente da intercessão de um santo lá no céu para alguém aqui na terra, tá? Não é isso, nós não utilizamos esse versículo para isso. Eu não sei se você tirou isso da cabeça, viu alguém usando esse texto em algum blog, mas vou te explicar aqui para você entender melhor, tá? Esse texto é utilizado para, primeiro, mostrar para quem acredita que os santos estão mortos, mostrar que eles estão no céu, consciente, inclusive clamando. E o segundo é para também mostrar, por exemplo, aquele argumento que você trouxe, onde Paulo estaria no céu aposentado, tirando férias. Eu trouxe aqui para te mostrar que as pessoas estão no céu intercedendo. Em nenhum momento eu falei que esse texto prova que eles estão intercedendo pelos outros lá na terra, né? Só para ficar claro aqui mais uma vez. Nosso sangue. Né? Eles estão clamando em favor deles mesmos. Então isso também não embasa a intercessão dos santos na concepção católica. Então, para finalizar, em questão de intercessão entre mundo espiritual ao mundo físico, os únicos que têm esse poder é Jesus Cristo e, consequentemente, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que os apóstolos nos ensinam. O resto é heresia demoníaca. É isso, gente. Juan, aí você vai ter que conversar e refutar toda a base cristã de todos os tempos, né? Intercessão dos santos é algo que é crido a gente tem relato desde o século II, tá? Talvez até do século I, talvez eu não saiba, mas é uma das coisas mais antigas da igreja, né? Igreja Católica Romana, Igreja Copta, Igreja Melquita, Igreja Oriental, Igreja Antioquina, Igreja Ortodoxa, Igreja Grego, né? Todas as igrejas que foi fundada por um apóstolo creem na intercessão dos santos, tá bom? Quem tem que provar que ela não existe é você e pelo menos aqui você não conseguiu esse objetivo, tá bom? Pessoal, quero agradecer vocês aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, viva Nossa Senhora e Cristo Rei.